Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, e a pauta é essa mesmo: como ficar rico com a internet. Eu sei que eu não devo ser o top of mind, não é ser a primeira pessoa que vocês iam pensar quando o assunto é ficar rico com a internet. Cá estou eu com um relógio de plástico, né, uma camiseta barata, não tenho milhões de alqueires, não tenho milhares de cabeças de gado, não tenho um castelo na França, não tenho vários carros importados. Eu não sei que autoridade que eu tenho para falar sobre essa história de ficar rico, mas vamos lá, vamos ver se isso para você vai ser enriquecedor de alguma maneira. A primeira pergunta que eu posso fazer aqui é: o que é riqueza para você? Tá, vamos imaginar que agora, já que eu estou de preto mesmo, eu tivesse com uma foice, né, e eu falasse assim: ó, é o seguinte, acabou, era isso, foi bom, tá? Acabou, encerrou, olha para trás. E o que você acha que você acumulou ou que você gerou de riqueza? Vai ser o quê? Suas fotos no Instagram? Vai ser dinheiro? Vai ser o quê? Né? Não tem uma pergunta universal para isso. Define imensamente daquilo que você valoriza. Fica algumas pistas aqui de que algumas coisas talvez sejam um pouco mais efêmeras do que outras. Duvido que você chegue no final da vida e olhe para trás: nossa, que bom que eu tenho 25 mil cabeças de gado. Se você, né, você não vai poder levar com você. A não ser no Egito Antigo, né, que os caras levavam tudo. Mas então, isso já é uma boa pista do que talvez você encare, ou sinta, pelo menos sinta, como riqueza. E aí tem uma questão interessante para mim, já que eu falei em essas questões agrárias. Vamos imaginar assim uma plantação de bananas. Você tem 1 bilhão de bananas. Aí você olha e fala: nossa, mas que meio ambiente rico. Será que é um meio ambiente rico? Como é que a gente imagina um meio ambiente rico? Porque, aliás, banana tem uma coisa característica, elas são todas idênticas, né? Geneticamente idênticas. Se vier uma praga que as mata banana, morrem todas de uma vez, né? Pelo menos a primeira imagem que me vem na cabeça quando eu penso num ambiente rico é um ambiente diverso, um ambiente que tem espaço para diversas coisas diferentes acontecerem e prosperarem. Quando eu penso numa cidade, eu fico feliz de morar numa cidade que eu posso olhar e falar assim: puxa, essa cidade é rica, ela é diversa, ela é multicultural, ela tem espaço para todo mundo, desde que você esteja disposto a trabalhar. Ninguém pergunta quem é teu pai, quem é tua mãe, de onde você veio, assim, né? Vamos lá, vamos fazer essa cidade mais rica. Por acaso ela ficou mais rica em grana, mas acho que a grande riqueza de qualquer cidade, de qualquer ambiente, sobretudo, é essa multiplicidade. E aí fica uma questão interessante para a gente pensar, se a gente for pensar na vida da gente, né? Será que a tua vida tem essa riqueza, essa diversidade, essa fecundidade que vem das diferenças das coisas todas? Ou será que de repente você está investindo só numa plantação de banana? Né? Você está ou se especializando demais, ou focando demais, ou está fechando os olhos para a grande diversidade das coisas. E aí talvez venha uma pista que eu acho que é interessante, que é a seguinte: se a gente olhar, talvez mesmo a própria plantação de banana, eu talvez esteja vendo isso de uma maneira pobre, porque eu não tenho muito repertório quando o assunto é natureza. Eu bato o olho e falo: pô, que troço pobre, só tem banana aqui. Talvez alguém que tenha um outro repertório, uma outra bagagem, consiga olhar aquilo e falar: cara, que riqueza, quanta possibilidade, quanta variedade. Ou seja, qual é a diferença se são as mesmas bananas? A diferença é que talvez existam pessoas com olhos mais ricos que o meu. E aí eu vou lembrar um escritor francês, que é o Proust, que ele fala uma coisa extremamente interessante, que é o seguinte: mais importante, ou mais rico, vamos dizer assim, do que levar seus olhinhos para ver 1000 lugares, é você criar 1000 olhos para ver o seu lugar. Tá? Curiosamente, se eu tivesse que olhar para trás e se eu fosse pensar em algum tipo de riqueza que eu consegui acumular, que eu falo: puxa, que legal que eu consegui isso, eu dificilmente ia pensar no meu relógio, na minha conta bancária, não ia pensar em nada. Eu ia pensar: puxa, eu consegui, meio que às próprias custas, enriquecer o meu repertório, as maneiras de olhar, as maneiras de ver, as maneiras de entender, muito além do que eu podia imaginar lá atrás. Eu fiz escola pública, meus pais não tinham tanta grana assim, acho que eu só fiz colégio particular, mas eu tinha bolsa, também fiz faculdade pública, eu cresci na ditadura, não tinha tanto acesso à informação.
Apesar dessa história toda, apesar de você não ter nascido em Londres, nem em Paris, nem, né, sei lá, nem crescido em Boston, eu falei, cara, acho que, puxa, eu consegui criar uma certa riqueza que me permite o quê? Fecundidade, que me permite que eu abra a câmera aqui e, sem ter preparado nada, consiga articular uma provocação que eu espero que, né, mexa um pouco a cabeça de vocês. Então, para mim, isso é uma riqueza. A questão é, até que ponto você está usando, aí não vem só a internet, na internet nesse ponto você pode usar para isso também, mas o seu estar no mundo, né, as suas relações com as pessoas, para se tornar um ser humano com mais olhos, com mais visões, com mais ouvidos, com mais boca, para reconhecer a grande riqueza do mundo. Era essa a minha provocação, espero ter enriquecido um pouquinho aí. Grande abraço, René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.